Olá para você que nos acompanha aqui no programa Revista da Semana neste sábado, né? Eu estou aqui numa entrevista e numa pauta muito legal que eu vou trocar uma ideia com vocês agora. Eu não, através da minha convidada que está aqui do meu lado, virtualmente falando, né? Eu estou aqui com a doutora Patrícia Guimarães, ela é médica veterinária com pós-graduação em clínica médica de pequenos animais. E nós vamos falar sobre um assunto interessante que é o Setembro Vermelho para os animais. Claro, nós estamos no Setembro Amarelo para os humanos, né, para tratar sobre a saúde mental. Em paralelo também tem outras campanhas que são tratadas nos meses, né? Ainda bem que nós temos uma paleta de cores e cada cor a gente trata de um assunto diferenciado. E é o que a doutora vai nos explicar, só que antes de eu chegar no tema, doutora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. A apresentação que eu fiz sua tá certa? Eu queria acrescentar algo mais sobre a sua vida. Pode falar, fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem, Beto. Oi, ouvintes, bom dia. É um prazer estar aqui junto com vocês. Então, como o Beto já falou, meu nome é Patrícia Guimarães, eu sou médica veterinária e hoje eu atuo como coordenadora técnica PET na Vetoquinol Saúde Animal aqui em São Paulo. Maravilha. O que seria o Setembro Vermelho? Qual é o que é tratado com essa temática no mundo animal? Perfeito. Beto, todo mundo sabe que o coração é um dos principais órgãos responsáveis pela manutenção da vida, da nossa vida e dos cães e gatos não poderia ser diferente, né? Então, eu gosto de exemplificar o coração como sendo parecido com o motor de um carro. O motor de um carro é aquela peça fundamental que faz o carro se movimentar e locomover o motorista para onde quer que ele queira ir, né? A partir do momento que uma peça do motor se estraga, ou então a partir do momento que esse carro vai ficando velho, vai adquirindo uma quilometragem muito alta, o motor já começa a não trabalhar como antes. E daí que surgem os problemas, né? E a partir do momento que a gente não faz uma manutenção anual no carro, esse carro tende a pifar, né? Deixando a gente na mão. Com o coração dos cães e gatos acontece a mesma coisa. A partir do momento que esses animais vão envelhecendo, todos os órgãos e todas as estruturas do organismo acabam envelhecendo também, e não é diferente com o coração. Estruturas internas do coração também envelhecem e começam a falhar. Então, aquela função de bombear sangue com oxigênio para diversas células, tecidos e órgãos do corpo começa a não acontecer de forma adequada. E aí que surgem muitos problemas. Então, o mês de setembro vem com essa temática muito importante e muito legal, que é o mês de Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da prevenção da saúde cardíaca em cães e gatos. Meu microfone estava cortado, obviamente o som não sai, né? Vou falar novamente. Há quanto tempo que você já trata sobre este assunto com os animais? Olha, como a gente disse, né, essa temática de cores e desses temas relacionados à conscientização sobre prevenção de doenças já acontece há um determinado tempo na medicina veterinária. E a partir do passar dos anos, mais temáticas e mais campanhas a gente vem percebendo, a gente vem observando essa movimentação acontecer. Com o Setembro Vermelho, na Vetoquinol, já é o meu segundo ano trabalhando
junto da empresa e contribuindo para levar a informação sobre a importância da prevenção de doenças cardíacas, também para os médicos veterinários, mas principalmente para os tutores, porque a gente sabe que doença cardíaca é uma doença silenciosa, a gente só percebe sinal e sintoma acontecer quando a doença já está instalada já há um determinado tempo, e é aí que a gente tem que correr com o animal para fazer consulta com o médico veterinário. Mas voltando à sua pergunta, é o meu segundo ano trabalhando com muito prazer e orgulho, contribuindo aí com o bem-estar e com a saúde dos cães e dos gatos. Uma coisa interessante é quando a pessoa fala em adotar um animal ou comprar um animal, apesar que eu sou mais do time que prefere a adoção do que a compra, mas isso aí é outro debate, né? É porque a gente sabe o tanto que problemas tem, às vezes, quando você compra um animal de procedência duvidosa. Mas, vamos falar no modo geral. Estou adotando um animal, estou adquirindo um pet. Principalmente na época da pandemia, houve um boom de pessoas tendo animais, porque ou morava sozinho ou só ficava trabalhando e voltando. Aí, com um home office, tipo, vou arrumar um animal para poder me distrair. E esquece que o animal também tem custos como o ser humano, né? Que numa hora vai ter problema de saúde, uma hora vai ter que levar para tratar, porque não dá para ele se tratar sozinho, né? Então você ali tem que prestar atenção e, dar os cuidados dele. Você tem percebido que há um crescimento maior das pessoas procurando as clínicas veterinárias, mas não só como um momento de emergência, mas para fazer pré-atendimentos, um tratamento contínuo, como se a gente fosse num clínico geral, por exemplo? Sim, graças a Deus isso daí tem aumentado e nós, como médicos veterinários, ficamos muito felizes em perceber toda esse movimento de conscientização dos tutores relacionados à importância de encaminhar os seus animais para consultas frequentes com os médicos veterinários. Então, continuando esse tema de prevenção, a gente sabe que a medicina veterinária ela está bastante evoluída, né? Ela evoluiu bastante nos últimos anos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, e muito tem se falado como não se falava anteriormente em medicina preventiva. Porque daí entra exatamente nesse ponto que você falou. É muito fácil, é muito gostoso ter um pet, mas dá muita dor de cabeça, muita frustração e gera muita tristeza quando esse animal fica doente. Então, quando uma pessoa pensa ou quando uma pessoa adota um animal, é muito importante ela entender que a primeira coisa que ela precisa fazer é levar esse animal para o médico veterinário para que ele faça uma consulta, uma avaliação clínica e inicie o protocolo de medidas preventivas contra doenças. Né? Uma das coisas que ele vai fazer após examinar é iniciar um protocolo vacinal. E o porquê que é importante a vacina, principalmente no filhote com poucos meses de vida, enfim. A vacinação ela é importante porque ela previne a transmissão de doenças muito importantes e infecto-contagiosas que, se adquiridas ou se não, não tratadas, ou então até mesmo tratadas, mas caso o animal não consiga responder ao tratamento de uma forma satisfatória, esse animal pode acabar vindo a óbito. E aí vem todo o sofrimento, fora o sofrimento que o animal passa no decorrer do tratamento. E outras medidas preventivas também são adotadas, como, por exemplo, vermifugação, programa de vermifugação. O médico veterinário, ele pode acabar solicitando exames complementares, caso ele enxergue necessidade, né? Ele vai acabar indicando uma dieta de boa qualidade, indicada
exclusivamente para aquele animal que ele está examinando, né? E ele vai passar diversos tipos de orientações para o tutor, principalmente e também relacionadas ao enriquecimento ambiental. Porque a gente esquece que o ambiente onde o pet vive tem muita relação com a saúde, com o bem-estar emocional dele. Então, se ele não tiver um ambiente adequado, e se ele não tiver nutrição adequada, se ele não tiver uma saúde boa, se não houverem feito métodos preventivos com vacinação, e se ele não tiver o carinho do tutor e não interagir bem com pessoas e com outros animais, ele acaba adoecendo emocionalmente. Então, tudo isso, todo esse pacote inteiro de cuidados e orientações vão acabar sendo entregues ao tutor quando ele chegar com aquele filhotinho fofo, né, para a primeira consulta. Então, são esses os principais cuidados aí que a gente tem que ter com os filhotes de cães e gatos. Porque já se foi o tempo, a gente já percebeu que mudou muito o comportamento da pessoa quando vai dar de comer para o seu pet. Era o tempo de você dar osso para ele, né? Aquela coisa assim que a gente sabe que é perigoso, né? Ou então comidas inadequadas. Ah, não, meu cachorro come de qualquer coisa. Calma aí, não é assim. E aí, esse qualquer coisa que leva até problema cardíaco, porque se o ser humano se come qualquer, entre aspas, porcaria, já passa mal, já pode ter um problema cardíaco por naturalidade, imagina um pet, né? E aí que eu queria chegar, como que, quais são as principais doenças que levam a essa insuficiência cardíaca congestiva no animal? Quais são as principais doenças que podem acontecer? Tá. Você falou muito bem, né? Existem, em termos de alimentação, a alimentação inadequada pode acabar trazendo prejuízos muito graves, né, para o animal. Ele pode acabar morrendo por conta de ingerir um pedaço de osso com ponta, que vai rasgando ou a traqueia ou o intestino na hora de sair. Ele pode ficar engasgado. Isso já aconteceu com um cachorro que eu tive, mas não foi com osso de frango nem de galinha, foi com ossinho mesmo de pet shop. Ele ficou engasgado e a gente teve que sair. E eu, já formada, médica veterinária, tive que sair correndo para a emergência com meu cachorro entalado com ossinho de couro, né? Então, essas emergências podem acontecer, podem ocorrer também problemas gastrointestinais, como vômito, como diarreia, intoxicação pela ingestão de alimentos que para nós são extremamente saudáveis, mas para os pets são extremamente tóxicos, como uva, chocolate, né? Então, esses cuidados precisam acontecer. E por isso que existe a alimentação apropriada para os cães e para os gatos. Quando a gente fala de fatores alimentares que influenciam aí em doenças cardíacas, a gente pode pensar no consumo do sal, né? Então, pets que já apresentam problemas cardíacos, né? Muito provavelmente o médico veterinário vai indicar uma alimentação adequada, uma ração terapêutica ou uma dieta natural individualizada para esse paciente que contenha menos sódio. Daí eu vou entrar na insuficiência cardíaca congestiva. O porquê de menos sódio, né? A insuficiência cardíaca congestiva, ela, na verdade, ela não é uma doença do coração, mas ela como eu posso dizer, ela é uma condição, ela é um sintoma causado por uma doença cardíaca já existente. Ela acaba sendo um sintoma causado pelo agravamento dessa doença. E existem várias causas infinitas onde o animal
onde o animal possa vir a apresentar doenças cardíacas. O animal pode nascer com uma doença cardíaca, ele pode nascer com um coração bom, mas de repente o coração dele começa, por algum motivo, começa a falhar, né? Mas geralmente a gente observa essas doenças principalmente no final da fase adulta e início da fase idosa. Quando a gente fala de cães com problemas cardíacos, daqueles que não nasceram com um problema e daqueles que não nasceram com alteração anatômica no coração, a gente observa duas doenças principais acontecendo nos nossos cães, que é a insuficiência da válvula mitral, que acomete cães de pequeno porte, ou então cães idosos a partir dos 8 anos de idade, né? E essa doença, ela acontece porque o coração, ele, com o passar do tempo, lembra do motorzinho do carro? O passar do tempo, o coração vai envelhecendo, envelhecem as suas estruturas, e uma estrutura muito importante chamada válvula mitral, que a gente pode pensar nessa válvula como se fosse uma portinha, que vai... a gente tem que pensar no coração como um órgão que tem 4 cavidades, 2 cavidades em cima e 2 cavidades embaixo. E cada uma dessas cavidades estão separadas por estruturas uma das outras. Para eu encher o meu coração e para ele bombear esse sangue para todo o corpo, quando o sangue entra no coração, a portinha precisa se fechar, né, a válvula mitral, para que esse sangue não escape e não volte para o lugar por onde ele veio. Porque se eu tenho sangue escapando do coração, eu vou bombear, meu coração vai bater e vai bombear um volume insuficiente, uma quantidade insuficiente de sangue para oxigenar todo o organismo. E eu não posso, eu tenho que ter a quantidade certinha de sangue para eu conseguir nutrir todas as células do corpo. Então, se eu tenho um problema nessa portinha na válvula mitral, o sangue escapa e o coração vai bombear pouca quantidade de sangue para oxigenar todo o organismo. E é nisso que ele vai compensar essa deficiência da válvula batendo mais. Então, ele vai se tornar, com o passar do tempo, ele já é um coração velho, ele já é um coração debilitado e ele vai ficar ainda mais fraco. Essa é a doença da válvula mitral. Já existe uma outra doença, que é chamada cardiomiopatia. Agora você me pegou. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Não tem problema. Me porque, assim, pegou. o legal é que a gente explica um pouco de uma forma mais didática, porque, assim, só para que a doutora entenda, e o público que está nos ouvindo, nós estamos conversando com a Patrícia Guimarães, que ela é médica veterinária, e a gente está falando sobre problemas cardíacos nos pets, né? E como a nossa emissora, nós estamos localizados num bairro periférico, é importante a gente saber um pouco mais também sobre a saúde animal. Aqui sempre no programa, a gente traz diversos tipos de assunto, culturais, sociais e também saúde e bem-estar, e por que não do animal, né? Exatamente. Então, e agora você conseguiu achar a sua cola? Consegui minha colinha, tá aqui junto comigo. Tá ótimo, pode falar agora. Obrigada. Tem uma segunda doença que acontece em cães que chama cardiomiopatia dilatada, e depois eu vou mostrar para você o porquê que eu acabei esquecendo. A cardiomiopatia dilatada, diferente da doença da válvula mitral, é uma doença que vai acontecer em cães mais jovens, só que de raça grande, de grande porte, Doberman, Rottweiler, ou então em cães de raças predisponentes. Tem uma raça um pouco diferente, que é chamado de Cavalier King Charles Spaniel. Muito chique, é o mais conhecido como Cavalier. Né? Esses cães são acometidos por essa doença que acaba aparecendo a partir dos 4 ou 5 anos de vida desses animais. E é uma doença onde o coração
ele acaba ficando velho, igual o motor do carro, e ele acaba ficando, a musculatura dele acaba ficando frouxa, acaba ficando flácida, então ele tem dificuldade de bater para conseguir expelir o sangue, bombear o sangue, para que esse sangue circule por todo o corpo e nutra todas as células e tecidos do organismo. Então, eu tenho um coração fraco que também vai compensar essa flacidez da musculatura, batendo mais forte, até que vai chegar um momento que, se não houver tratamento, ele vai entrar em pane. Olha que maravilha. Estou colocando aqui na tela, nem eu sabia que esse bichinho tão bonitinho chamava Cavalier, né? É bom a gente saber também, para quem está vendo pela tela aqui, que esse conteúdo da conversa também nós vamos colocar no YouTube, né? E aí, olha, e é isso que eu queria falar, né? Já estamos falando de algumas raças. Quais os grupos podem ter mais desse problema? Não significa que ninguém vai ter, mas tem algum grupo de raça que podem ter mais esse problema do que o outro? Olha, o Cavalier pode ter esse problema de cardiomiopatia dilatada, o Doberman, Rottweiler, Labrador, cães de raças cães de raças grandes, né? Uma outra raça que tem, com certeza vai ter problema cardíaco, problema de catarata, problema de pele, vai ser o Poodle, que o Poodle ele é abençoado. Quanto mais ele fica idoso, mais doenças o Poodle tem. Isso daí a gente brinca, né, entre os médicos veterinários, que não é a raça que chama Poodle, é a raça que chama Toodle, porque ele tem tudo, inclusive doença cardíaca, né? Então, principalmente, a gente pode pensar nessas raças, mas isso não impede que um vira-latinha, um cão sem raça definida, ou outras raças também venham a ter. Mas o que a gente... Era até isso que eu ia perguntar, porque vamos levar numa ideia que muitas pessoas têm o chamado vira-lata, ou SRD, que é sem raça definida, né? Eles, claro, às vezes pode até ter, porque às vezes a condição que ele pode ter sido encontrado também já não favorecia, né? Exatamente. Tudo depende da sorte dele, né? Muita gente diz, né, desde a época dos nossos avós, quando eu tinha um cachorro na minha época não era assim, na minha época ele era forte, ele era robusto, não tinha doença, né? A gente acredita nesse mito aí. O pessoal fala que nutelaram demais o animal hoje. Exatamente. De que o cachorro raiz caramelo vai ficar ausente, não vai ter doença. Exatamente. Aguenta. Não, esse meu cachorro é forte. Só falta até me atender aqui em casa trazendo café para mim. O pessoal acredita, tem muitas pessoas que ainda acreditam nisso, né? Mas a gente tem que tomar o mesmo cuidado, mesmo se o cachorro for sem raça definida. E aí, Beto, uma última doença que tem é a doença dos gatos. A gente esqueceu que o gato também pode ter doença cardíaca. E o pessoal acha que gato não tem doença nenhuma. Não tem nada. Né? Eles têm tudo, mas é a gente que não sabe. Porque com gato é ainda pior. O gato, a espécie felina, desde a ancestralidade dela, há milhões, há miles de anos atrás, essa espécie, os grandes felinos, né, eles sempre tiveram a tendência de esconder sintomatologia de doença, dar uma enganada. Quando eles ficam doentes, eles se portam de uma forma, eles escondendo, né, esses sintomas, de modo que fica muito difícil da gente perceber que o gato está mal. Por isso que a gente acredita que gato não fica doente, mas eles ficam sim. É a gente que não consegue enxergar esses sinais sutis deles. E uma das doenças que eles escondem é a doença cardíaca, que é chamada de cardiomiopatia hipertrófica. E aí eu venho com um exemplo para vocês. Quando a gente fala de hipertrofia do coração, a gente vai pensar
naquele cara que frequenta a academia, que toma um monte de bomba para ficar todo musculoso e forte, e ele fica tão musculoso que ele não consegue nem mexer o braço. É mais ou menos isso que acontece com essa doença no gato. O músculo do coração, que é chamado miocárdio, ele cresce tanto de tamanho que esse coração não consegue bater direito, nem entrar sangue suficiente para ele bombear o sangue oxigenado para o organismo. E daí o gato, ele geralmente tem essa doença por volta dos 4, 5 anos de idade também. Quais os sintomas mais visíveis que a gente pode começar a ser, opa, tem alguma coisa errada com o meu pet? Essa pergunta é muito interessante, porque é a partir desses sintomas que a gente vai perceber que alguma coisa está errada e que a gente vai tomar medida rápida para levar o cachorro ou o gato em consulta com o médico veterinário. Quando a gente fala de sintomas e sinais em cães, o clássico é uma tosse seca persistente, principalmente à noite. Né? O cachorro tosse, parece que está engasgado, parece que vai vomitar, e não sai nada, e é um negócio seco, super angustiante, e é uma tosse assim, que parece que não vai ter fim, e de repente ela para. Isso acontece principalmente à noite, mas acontece em outros horários do dia. É uma sensação similar, posso estar errado, tá? Quando a gente tá meio que com pneumonia, alguma coisa assim, a gente começa a tossir, mas claro, não é que o cão tá com pneumonia, mas que a gente começa a tossir, às vezes, até para poder tentar achar um fôlego e não. Isso! E aí o cachorro às vezes estica o pescoço e parece que ele vai cuspir ou vomitar alguma coisa, e é uma tosse seca, não é produtiva, não tem muco, catarro do pulmão. Então é algo clássico da insuficiência cardíaca em cães. E aí, junto, né? Uma vez que o coração bombeia pouco sangue, sem oxigênio, ele tem falta de ar, ele fica ofegante, ele coloca a linguinha para fora, né? Você vê que o cachorro está cansado, não quer mais saber de brincar, não quer mais saber do passeio que antes ele era alucinado. E aí a coisa pode piorar a situação, né? A doença, em quadros mais graves, pode acabar aparecendo edema, que é líquido, no pulmão, líquido, se junta líquido, ou se junta líquido no pulmão, ou se junta líquido no abdômen. E aí, esse coração muito cansado, com toda essa falta de ar, com falta de oxigenação indo para a célula, para o pulmão, às vezes o cachorro tem um desmaio súbito, né? Então, esses já são sintomas mais graves. E daí, quando o cachorro ele não é tratado, ou então a doença progride muito e não tem mais assim como o que oferecer, né, para que ele continue saudável, às vezes os animais acabam vindo a óbito mesmo. O gato, aí eu te falo, Beto, o gato ele não tosse. O gato não vai tossir seco igual o cachorro. Mas o gato ele vai ficar esquisito, ele vai ficar ausente, ele vai querer se esconder do dono, né? E aí ele pode colocar a linguinha para fora, ele pode emagrecer, ele pode ficar mais recluso dentro de casa. Mas essas. E uma coisa muito importante no gato: quando o gato está com problema cardíaco, é muito comum, não é raro não, que haja formação de coágulo, que é o trombo, né? De coágulo, principalmente nas veias e nas artérias das patinhas de trás. Então, junto a toda essa sintomatologia de falta de ar, linguinha para fora, emagrecimento, desânimo, às vezes o gato ele tem uma paralisia das patinhas de trás, mas não é porque ele machucou, não é problema na coluna, é a formação de um coágulo decorrente a uma insuficiência cardíaca que está acontecendo e que o tutor nem se deu conta, porque o gato é um bicho esquisito.
é um bicho que vai esconder sintoma de qualquer tipo de doença. Então a gente pode colocar que é mito que o cachorro tá tossindo ali só porque é um probleminha de garganta que depois passa. Ah, totalmente mito. Pode ser um monte de coisa que está acontecendo. Não só a garganta, mas coração também. Principalmente se esse cachorro ele for dessa raça predisponente, né? Ou de grande porte, ou então se for um cachorro mais velho, que é o que geralmente acontece. Só para a gente relembrar, que nunca é bom demais, é ruim demais informar, qual é a idade adulta, qual é a idade idosa, porque, obviamente, o pessoal fala, o cachorro, quando está com determinada idade, é que está em 150 anos. Calma aí, nem eu sei direito. Explica para a gente, doutora, por favor. Tá, vamos pensar assim, um cachorro filhote, ele vai ser filhote até 1 ano de idade. Completados os 12 meses, esse cachorro se torna um jovem adulto. Ou seja, vai alistar no exército, tô brincando assim, né? Exatamente, vai tirar a carteira de motorista também. Uhum. E daí, a partir do primeiro ano de vida até aproximadamente o 7º ano de vida, peraí, eu vou voltar um pouquinho. Do primeiro ano de vida até mais ou menos uns 3 anos de vida, vai ser o jovem adulto. Dos 3 ao final dos 7, esse cachorro vai ser adulto. Do 7 em diante, esse cachorro já a gente já pode classificá-lo como um cachorro idoso. E qual é o Tá? tempo médio de vida deles? Aí depende da raça, e também depende da sorte, né? Mas principalmente depende dos cuidados que o tutor vai oferecer para esse cachorro no decorrer da vida. Eu digo sorte por quê? Porque às vezes o cachorro ele é novinho e assim a gente acaba se deparando com a infelicidade dele desenvolver uma doença séria, uma doença grave, né? Que acabe antecipando a morte dele, né? Que faça com que ele conviva com a gente menos tempo. Mas, mais ou menos te falando, uns 12 anos de idade por aí, já é mais ou menos uma fase onde o animal já se encontra lá no finalzinho da vida, mas eu já atendi cachorro de 22 anos, já atendi gato de 27, eu já tive um cavalo de 38 anos, Peraí. Gato de 27 é gato de raridade, assim, né? raridade. Chegou de cadeira de roda, com o Max G. Olha, ele tava. É como dizem, ele tava só a capa da gaita, né? Tadinho. Mas tava lá, vivo. Mas tava lá. Ótimo. Se alimentando, tomando água, tudo normal. E cavalo de quanto tempo você falou? Olha, meu cavalo ele fez 38 anos. Poxa vida, já E um cavalo, fugindo um pouco do assunto cães e gatos, um cavalo é para viver com muita qualidade de vida aos 27 anos, 28 estourando, né? E por que ele viveu tanto? Saúde, alimentação, muito cuidado, principalmente nos últimos anos de vida dele, que ele começou a apresentar muitos problemas de saúde e muita sorte, porque ele sempre foi um cavalo sadio, graças a Deus, né? Então, voltando para aquela pergunta, tem muita gente que questiona assim, mas o cachorro tem 7 anos, isso daria quantos anos da nossa vida? E a gente não sabe mais ou menos, mas existe um cálculo que a gente multiplica a idade do cachorro por vezes 7 ou 8. Então, é esse o cálculo mais ou menos que a gente consegue equiparar a idade desse animal à nossa idade. Então, se eu tenho um cachorro de 7, multiplico por 7, 7 vezes 7, 49, e aí mais ou menos a gente tem uma ideia do quanto que corresponderia à idade do ser humano.
E é um conselho que eu dou do fundo do meu coração para todos vocês: não mediquem o animal de vocês de forma nenhuma, nem se ele tiver apresenta um soluço, uma diarreia, um problema no coração. Ainda mais com a inteligência artificial aí. Isso daí é um perigo, Olha, né? eu consultei aqui no Google, aí eu vi que dando tal coisa para o meu animal, resolve. Tudo Resolve o começou. tempo, às vezes resolve o tempo de passagem dele para outro mundo, que é mais rápido, né? Só isso. Exatamente, tudo começou com o Google, agora a gente tem a inteligência artificial que beneficia muito, mas também às vezes se torna complicado, complica um pouco nossa vida. Por isso que é importante a gente encaminhar o animal para o médico veterinário ao menor sinal que que vocês possam observar, porque o tratamento de cachorro para cachorro, de gato para gato, vai ser individual. O tratamento do meu cachorro com problema no coração não vai ser igual do seu, Beto, ou não vai ser igual do cachorro da minha mãe, ou do cachorro do meu vizinho, né? Um cachorro vai tomar um negócio, outro cachorro vai tomar outro, um cachorro vai ser vai se alimentar com uma dieta X, o outro com uma dieta Y, lógico, tudo para tratar e para prevenir que a doença cardíaca se agrave, né? Por que o tratamento da doença do coração existe? Lógico, para não fazer o animal morrer, mas é muito importante a gente entender que sem o tratamento o animal morre mais rápido. Com o tratamento, apesar da doença cardíaca não ter cura, a gente consegue oferecer qualidade de vida para esses animais e prolongar a vida dele com muito bem-estar. Então, ele vai ficar junto à família por muito mais tempo, né? E aí, assim, só retornando e finalizando a pergunta que você fez, além de aparelho de pressão, a gente tem outros métodos iguais aos nossos de diagnóstico, como o eletrocardiograma, como o raio-x de tórax, né? Existe também a ultrassonografia do coração, que é chamado de ecodoppler, né? A ecografia com Doppler, que sai toda colorida e é a coisa mais linda de se ver. E também existem os exames de sangue, exames bioquímicos e outros exames que, por hora, acabam também sendo necessários para a gente fazer um bom diagnóstico nesse animal. O legal é que, se a pessoa tiver condições, é fazer um plano de saúde animal. Eu estava verificando, dependendo do tipo do plano, não é caro, é claro, depende da condição da pessoa. Mas uma coisa eu sempre gosto de falar: se você. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto de ter filho, eu não quero ter filho porque filho dá gasto. Imagina. Será que o pet também não dá? Né? Você tem que pensar em tudo. Dá menos, mas dá, com certeza. Dá. Mas eu quero dizer assim: o nível de preocupação, no momento ali não existe. É só dar comida, limpar o jornal dele que ele fez a necessidade, mas uma hora pode acontecer esse tipo de problema e você tem que correr atrás. Ou você vai deixar o pet morrer? Tem gente que não deixa, não. Aí corre atrás, aí começa a fazer campanha, porque não tem como tratar. Por isso que é bom. Ou seja, o que eu quero dizer assim, a responsabilidade de você ter um animal é tão quanto importante você ter, da mesma forma de você cuidar de um filho seu, né? Exatamente. Então, ainda mais porque o pet, ele é 100% dependente nosso. Os nossos filhos crescem. E daí cada um toca a sua vida e cuida da sua vida. Lógico que a gente sempre vai dar suporte para os nossos filhos até o último momento, né? Mas para o pet não, ele não consegue, ele não fica adulto e ele não pega as coisinhas dele, sai de casa e toca a vida dele sozinho, né? Então, a gente tem que, no momento de comprar ou de adotar um pet, a gente também tem que pensar muito bem nisso, né? De que o pet, mesmo saudável, ele vai gerar com a boa alimentação, com cuidados preventivos, vacina anual, vermifugação anual,
produtos que previnem infestação de pulga, de carrapato, picada de vetor transmissor de girofilariose, leishmaniose, olha o tanto de doença aí. Outros tipos de doenças causadas por carrapato, a famosa doença do carrapato, né, que são as hemoparasitoses, que causam anemia, doenças causadas pela picada, pela ingestão acidental da pulga, né, que acaba surgindo e se replicando vermes no intestino. Todas essas são doenças, a maioria, com exceção de uma dessa que eu falei, todas são gravíssimas, levam o animal a óbito e duas delas, girofilariose e leishmaniose, a leishmaniose é uma zoonose que pode acabar sendo transmitida do cachorro para a gente através da picada de um mosquitinho desse tamanho. Então, a gente faz esse investimento durante toda a vida do animal para proteger esse animal, que não se contrai ou minimizar a possibilidade de que se contraiam doenças infectocontagiosas graves, ou então as consultas rotineiras para no médico veterinário são importantes para que se faça um diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença, inclusive a doença cardíaca. Porque já dizia os nossos avós, né, Beto? Mais vale prevenir do que remediar. Se a gente colocar na balança o custo de uma vida baseada em métodos preventivos e o custo de uma vida baseada em tratamento de doença, o negócio vai fazer assim, a gente vai pagar muito mais caro tratando o animal do que prevenindo doenças. E quando eu falo de despesa, quando eu falo de gasto, a gente não tem que pensar só no gasto financeiro. A gente tem que pensar na perda emocional. O quanto que custa perder o nosso melhor amigo? Porque o pet virou membro da família, né? Principalmente depois. E você muitas vezes não está acostumado, preparado de que você pode perder aquele pet a qualquer momento. Exatamente. E quem E o perde apego fica muito forte. é uma perda muito grande e a gente passa por um luto terrível. Só quem tem, assim, só quem teve um pet e passou por isso consegue saber do que a gente está falando. Então, a gente perde emocionalmente porque a gente tem um desgaste, a gente tutor, né? A gente tem um desgaste físico, o pet também tem um desgaste físico com a doença dele. A gente tem um desgaste emocional e isso acaba abalando a família toda emocionalmente. E por incrível que pareça, saúde de cães e gatos não é só saúde física, é saúde mental também. Os pets sofrem com saúde emocional. E a doença cardíaca, enfim, intestinal, de pele, qualquer tipo de doença influencia na saúde emocional dos pets. Então, se eles estão doentes, se eles não têm uma qualidade de vida boa, se eles sentem dor, o emocional deles vai para o espaço junto com o emocional da família. Né? Então, todas essas são perdas, além da perda, né, do animal que a gente acabou falando agora. Né? Então, colocando na balança novamente, o preço em real, junto com o preço emocional, não se compara. Vale muito mais a pena prevenir do que esperar a doença chegar para tratar. E ainda correr o risco da gente perder o nosso pet aí mais cedo. Por isso que é importante também castrar o animal? A castração é um outro método preventivo extremamente importante. Hoje em dia tem muito veterinário. Existe toda uma questão, uma discussão sobre quando castrar, principalmente principalmente não, quando que é a melhor época de castrar o macho e a fêmea? É antes do primeiro cio? É depois do primeiro cio? É depois da primeira cria?
Olha, essa pergunta eu não vou poder responder porque é extremamente polêmica. O médico veterinário do pet de vocês vai decidir qual que é o melhor período, mas eu posso dizer que a castração ela é muito importante na fêmea porque ela vai prevenir o aparecimento de doenças do trato reprodutor, principalmente uma infecção no útero, que é gravíssima, é caso de cirurgia de emergência, que chama piometra, né? Ela vai prevenir tumores em ovário, tumores em mama também, e é muito comum a gente atender cadelas com tumor mamário, e esses tumores são malignos, assim como acontece na mulher, onde é necessário realizar o tratamento pós-cirúrgico com quimioterapia, e aí é pesado. Então, olha só, porque a prevenção também é importante com a castração. E a castração do macho também ela é importante, não porque o macho ele vai deixar de ser territorialista e urinar menos e demarcar menos a casa. Não, não, não. Se engana quem pensa que isso acontece, né? Pode colaborar? Pode um pouquinho, mas isso daí não é regra. Mas a importância da castração do macho é evitar problemas relacionados ao aumento ou ao aparecimento de tumores na próstata, né? E por último, a gente esquece que castrando a gente diminui a probabilidade a gente consegue ter um controle de natalidade desses cães. A gente tem menos cães abandonados nas ruas, a gente tem uma população menor de cães dentro de abrigos do centro de zoonoses, a gente tem uma probabilidade menor de abandono. Então, todos esses índices, eles acabam reduzindo se a gente tiver a consciência e entender sobre a importância da castração, né? Que esse daí é um tema que também é para um outro dia. É verdade, mas é interessante a gente falar sobre também um pouco da castração por causa disso, né? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, que eu sei que o nosso papo já está um pouco longo, mas é tão bom que. Ah, tá uma delícia. Tá ótimo, ó, já estamos 50 minutos conversando sobre isso. Sim, eu quis dizer que a castração é um tema para uma outra entrevista, porque é Claro. muito legal. O tema é muito importante, é muito legal. Você está falando sobre a população que diminui. Eu vou dar um exemplo aqui na frente de onde eu moro. Tem um imóvel que tem uma senhora que mora de aluguel embaixo, né? Nos fundos da casa. Só que na frente tem uma garagem que é de uma outra proprietária. E só que essa proprietária não mora lá. E já tem uns 2 anos ou um pouco mais que apareceram gatos ali e toda hora fica procurando e quem é que diz que alguém tem que conseguem tirar de lá para poder castrar ou fazer um tratamento. Claro, quando nascem filhotes, consegue tirar os filhotes, mas não consegue pegar a mãe. Exato, que a mãe é brava. Carisca, braba, aquela coisa toda. Só para quem está nos ouvindo, a gente sabe que as prefeituras têm o serviço de castração gratuita. Então, liga no 156 da prefeitura que você lá se informa onde que vai ter uma unidade, que vai ter castração e tudo mais no seu bairro, para poder também tratar disso. É claro, a gente está falando de vários assuntos, é que a gente aproveitando também sobre a castração. Então, mas só falando sobre o trato da insuficiência cardíaca, né, que nós estamos falando, uma coisa que você já deixou claro que não tem cura, mas existem tratamentos. Isso. É igual nós humanos, né? Às vezes a gente tem um problema cardíaco, não tem aquele cura, mas a gente consegue prolongar a nossa vida. Exato, né? Exatamente. É para isso que serve o tratamento. Então, quanto antes a gente diagnostica a doença cardíaca, mais fácil vai ser o tratamento. E maior vai ser a probabilidade da gente conseguir
maior vai ser a probabilidade da gente oferecer o bem-estar, né, qualidade de vida para esse animal, para que ele possa viver muito além de que quando comparado em uma situação se ele não fosse tratado. Ou seja, a gente trata para oferecer qualidade de vida e longevidade, é isso daí que eu quis dizer, né? E existem diversos tipos de medicamentos que contribuem, né, para a saúde do coração. A gente tratando o coração, a gente devolve vitalidade para esse coração voltar a bater da forma correta e voltar a bombear sangue de forma correta e no volume correto. A gente também, com problemas do coração, o cachorro tem problemas de pressão, aumento de pressão arterial, aumento de pressão pulmonar, aumento de pressão dentro dos rins. Então, uma doença cardíaca pode acabar afetando todo o sistema renal, levando um animal à insuficiência, à doença renal. Então, acaba sendo uma cascata, né? E para isso existem os medicamentos, são medicamentos especiais que devem ser prescritos unicamente pelo médico veterinário de forma individualizada, e eles vão ajudar o coração a bater melhor, eles vão ajudar o coração a não aumentar mais de tamanho ou a não ficar flácido, eles vão ajudar na insuficiência cardíaca congestiva, que é aquela condição onde o coração está tão fraco, né, está tão debilitado, que surge edema em pulmão, edema em abdômen. Então, existem medicações que acabam diminuindo, né, essa quantidade de formação de líquido nos vasos sanguíneos. E existem suplementos também, perdão, deixa eu tomar uma aguinha. Pode tomar, porque eu vou fazer a mesma coisa também tomando água. Existem alguns suplementos, como o ômega 3, que é um suplemento natural, né? Um óleo de peixe com propriedades naturais anti-inflamatórias, que vão desinflamar o músculo cardíaco, vão ajudar o coração aí a bater bem. Lógico, não ele sozinho, mas junto a um conjunto de outras medidas. E a gente precisa se lembrar da nutrição adequada para esse paciente cardiopata. Então, esse paciente, ele vai ser indicada uma dieta com baixo teor de sódio. E por quê? Né? Ou uma ração específica, ou então uma dieta natural, não importa. O importante é ser uma dieta específica com baixo teor de sódio, porque o sódio, ele se une à água. Eles estão... existe uma atração entre os dois. Então, quando eu tenho muito sódio dentro do meu corpo, dentro dos meus vasos sanguíneos, e eu tenho um problema no coração que já faz com que que já faz com que haja a produção de líquido extra no pulmão, no abdômen. Imagina eu ingerindo mais sal para se juntar mais líquido naquele líquido que o problema cardíaco ocasionou, né? Então, o animal vai morrer afogado. Deixa já te cortar, mas você falou uma coisa muito legal. É por isso também que a gente tem que evitar. Eu acho que você é veterinário e não eu, mas eu acredito que você vai pensar igual a mim. Evitar de você dar a comida que você prepara para si próprio para o cachorro. Porque às vezes você coloca caldo de temperos, você não põe nada de tempero natural, você coloca coisa industrializada. Se para você faz mal, para o pet, eu acho que é o dobro do problema, né? Faz mal também. E por falar em tempero, cebola, alho, super tóxico para cachorro. Cuidado! E a quantidade de sal que a gente ingere não é a mesma quantidade de sal que o cachorro ou que o gato, né, tem que ingerir. A quantidade de gordura que a gente ingere não vai ser a mesma.
né? Então, para esses animais é muito importante esse controle de sódio para evitar a formação de novos edemas, para que não se piore a pressão arterial, né? Então, todos esses são um conjunto de medidas adotadas pelo médico veterinário, depois dele fazer um bom exame clínico, depois dele diagnosticar qual é o tipo de problema cardíaco que o seu pet tem. Então, ele vai oferecer todo esse tratamento adequado para que o seu pet possa continuar vivendo bem e vivendo por muito mais tempo ao lado de você e de toda a família. Maravilha, gente. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Quero mandar um abraço para o Tiago, que a gente ficou conversando. É Tiago, né? Se eu não me engano. O Irving. Deixa eu só ver aqui com quem eu Pode ser o Tiago. Foi o Tiago. Foi o Tiago. Foi o Tiago? Ah, então Foi. tá. Eu conversei com o Tiago e aí nós marcamos esse nosso bate-papo para hoje. Eu estou gravando esse bate-papo com a doutora numa terça-feira. Né? Eu gosto sempre de falar que é bom a gente falar a verdade em tudo, então eu gosto disso. E eu gostei demais. Eu comecei a olhar o tema, eu falei assim, nossa, mas como é que a gente vai tratar legal o tema? Porque eu gosto, e você já percebeu isso, doutora, que eu gosto de tratar bem pro lado popular da coisa, que às vezes a gente fala coisa muito técnica, a pessoa vai, deixa para lá e daqui a 2 minutos a pessoa sai do vídeo, né? Exatamente. E E quando a gente fala de coração, é algo muito difícil de ser explicado. Mas a gente sempre consegue um jeitinho para explicar de forma didática, principalmente para quem não é da área, como que o coração funciona, quais são os problemas que acontecem, né, quando ele deixa de funcionar direito, e como que a gente consegue melhorar, né, a saúde do animal e evitar que ele se vá antes da hora. Tá bom, então. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e a gente pode conversar outras vezes sobre outras pautas. Muito obrigado, tá bom? Beto, foi um prazer, eu que agradeço pela participação. É um prazer, foi um prazer imenso, foi um bate-papo delicioso aqui, né? Falando sobre saúde do coração, sobre cães e gatos, e levando para todos vocês a importância do Setembro Vermelho, que é um mês de conscientização sobre a prevenção de doenças cardíacas nos pets. Muito obrigada. Eu que agradeço e você que está aqui, nós vamos encerrar aqui essa nossa transmissão nas redes sociais e acompanha a gente aqui pela rádio que a programação continua. Um abraço a todos